Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath e hoje a gente está sem os cachorros porque a gente resolveu gravar neste sol de rachar o coco, né? Afinal de contas, motivos de a gente adora uma produção de verão, certo? Exatamente. E E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e surtos do curso. que apesar de estarmos de férias, a gente continua se traumatizando e se surtando. Ui. Inclusive, temos livro novo, Sim, logo mais, para fazer resenha de surtos e muitos gatilhos. aproveitando que você falou isso, já aproveita, segue a gente aí no canal, tá? No canal não, no podcast, se inscreve, vai lá no Instagram que a gente está postando também resenha de livro, né? Exatamente. E a gente tá precisando crescer nas duas, né? Porque a propósito, ninguém segue a gente, então é isso. É, Já se inscreve, já comenta o nosso cenário novo, porque a gente está fazendo Parapraxis de verão. e muito verão, E muito verão, porque a gente tá morrendo aqui. Eu achei que ia chover, né? não tá chovendo, Mas Deus obrigado a sabonete branco. que tá aqui, inclusive. Quem não pegou a referência vai entender depois. Pois é, Google. Exatamente. Google vai te ajudar a entender a referência, tá? Afinal de contas, repertório se cria também pesquisando na internet, mas cuidado com a Exatamente. fonte, querido. Exato. Pois é. E hoje a gente trouxe como convidada o nosso terceiro elemento do nosso trio da faculdade. Rô, se apresente. Oi, eu sou a Roberta, sou estudante de psicologia junto das minhas amigas Nath. E Nath? Nath. E detalhe, né, que a gente veio junto ainda da outra instituição que a gente estudava. Sim, só que nenhuma das três falava. Era só um detalhe. É, Só um detalhe. Eu fiz o primeiro trabalho na faculdade com a Roberta. Exato. E eu lembro até hoje a dica que ela me deu sobre segurança no trabalho, do layout do escritório, do porquê que ele é pensado do jeito que ele é, porque só tem geralmente uma impressora no escritório. Exato, que não é só para economia, é para a pessoa levantar, tirar o popote da cadeira e andar um pouquinho. Entendeu? Tá vendo? Ó, Coisas pra vida. é. Marcos marcou nossa história. Um Marcos 10 11. Marcos 10 11. Ai, Nossa. Professor Marcos, exatamente. Foi na aula dele que aula de psicologia social, quando ele explicou pra gente, inclusive, essa questão da praxis, né? Como que é o nome da palavra? Esqueci a palavra. Esqueci a palavra agora. Enfim, essa coisa da troca, né? Do como o ambiente acaba influenciando a gente, quanto Da que a gente. dialética. Da dialética, obrigada. Foi quando ele ensinou a dialética pra gente, quando ele estava falando sobre aquela questão das zonas de aprendizagem, né? Quando ele fala que a gente tem um negócio que a gente sabe, a zona proximal e tudo mais, Vygotsky. Vygotsky. Gente, isso acabou de me lembrar de uma coisa que eu escrevi na prova, que eu achei maravilhoso. Eu lembro de prova agora. Que Ótimo. Vygotsky era de humanas e Piaget era de exatas. Pois eu explico o contexto dessa história, mas fez sentido a explicação e eu tirei 9,5 na prova, ou seja, é sobre... Beijo. Tava certo. alguma razão tinha, né? Tá vendo? Minhas analogias são boas, às vezes, elas funcionam. O raciocínio foi. É lógico. Mas enfim, vamos para o nosso tema de hoje, né? Que é começo de ano, os finais de ano, né? Que a gente está num novo tempo, né? Como diz uma certa emissora, hoje é um novo tempo, hoje é um novo Hoje dia. é um novo dia, um novo tempo. Exatamente. Todos os nossos sonhos serão verdades. O futuro só começou. A festa é nossa. Ai, caramba. Não deveria ter puxado isso. Mas enfim, Tudo nessa vida. A gente presta atenção.
Olha lá, vem. Booster, não mexe essa câmera, Booster. Momento tensão, pessoal. É, porque da última vez ele virou a câmera não é certo. Exato. Mas foi, pelo menos não Mas foi. esparrou. Mas foi. Enfim, meninas, 2025, como que foi pra vocês? Um resumo, assim, uma palavra pra resumir 2025. Falta de saúde. Uma palavra para resumir 25, qualquer uma. Uma expressão, uma palavra. A minha foi fácil. A minha dá pra puxar várias, não só falta de saúde. A minha é falta de carisma. A minha foi falta de paciência. Eu me prometi que esse ano eu vou ser uma pessoa paciente. É verdade. E vocês me cobrem isso todos os dias, porque ano passado me faltou paciência, o ano Isso é verdade. É pior que não dá nem pra passar pano, porque Não é verdade? Eu sei, a eu falta de reconheço. paciência foi generalizada o ano passado. Eu acho que principalmente nesse segundo semestre. Eu acho que foi o mais desgastante de todos. É o segundo. Eu acho que pra mim foi mais o terceiro. Eu não digo segundo semestre do ano. Do ano, segundo semestre do ano. Segundo ano. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que começou no segundo semestre, aquela sala apertada, aquele Cheia. espaço pequeno, aquela sala cheia, aquele monte de pessoas diferentes. Uma dinâmica nova. Uma dinâmica nova de duas turmas juntas. Aquilo começou a Desnível. encher o copo. Exatamente. Aquilo começou a encher o copo. No terceiro semestre, a gente já estava transbordando e ele ficou pior ainda. Ele ficou mais pesado ainda, porque as matérias foram mais pesadas. E ficou o muito mais estágio, nítido, né? E aí a gente começou a escancarar tudo que estava guardado. A gente começou a pôr para fora. Eu fui fazer barraco no terceiro. Eu aguentei 3 semestres, calada. Mas barraco veio. É. Barraco veio. Barraco veio. Uma hora vem, não tem como. Né? Mas eu acho que a minha palavra é sem carisma, porque eu não tinha carisma nenhum para o mínimo de besteira, para o mínimo de falta de noção. Eu acho que eu entrei muito neste lugar, sabe, de esperar uma maturidade que não existia. Eu acho que eu me iludi muito com a questão do curso de psicologia, de falar assim, ai, porque pessoas que fazem psicologia são pessoas intelectuais, são pessoas, né, que estão ali num processo de evolução, e a gente percebeu que isso não acontece. Não mesmo. Não. Eu fiz uma coisa, que é uma coisa que eu comento muito. Eu desumanizei todo mundo pelo fato da pessoa ser uma estudante de psicologia. E ali é todo mundo humano, todo mundo tem seus erros, seus acertos, seus defeitos, suas qualidades. E eu entrei muito nessa vibe e agora eu consigo enxergar que, cara, a gente só foi humano. É. Acho que é o erro de todo mundo colocar o psicólogo num pedestal que não existe, né? Começa por aí. Nem só do estudante, né? Eu acho que do psicólogo em si. Exato. E os estágios, meninas, como que foi? Esse primeiro contato, essa primeira experiência para vocês? Cara, o meu foi mais tranquilo, mas eu descobri que eu não trabalho com crianças. É isso. Descobri uma limitação minha aí. Que eu não pretendo trabalhar lá no futuro. Se precisar, óbvio. Mas minha escolha é não trabalhar com crianças. Só que ela puxou, eu vou aproveitar, né? Eu fui enganada. Eu arrumei um estágio onde eu trabalho com crianças. A faculdade não aceitou por ser um estágio remunerado. Eu tive que fazer um estágio e procurar outro estágio. Verdade. Então, eu fui. Todas as instituições que eu entrei em contato não aceitaram. Eu acabei tendo que escolher a única instituição que metade da classe foi para essa instituição. Mas para mim foi. Professor Wellington amou aí. Exatamente. O professor indicou. Metade da sala foi para essa instituição. Inclusive, a gente está na cor. Não teve a sua visão. Inclusive, a Nath fez um estágio lá comigo e foi extremamente caótico. Foi um estágio, primeiro estágio da minha vida, foi bem pesado, né, com adictos, mas as histórias, as conversas foram
para mim foram bem impactantes. Para mim foi pesado, porque eu me entendi como uma pessoa que vem de uma família de adictos, né, porque quando a gente começa a entender o que que é a adição, o o que que significa isso, você começa a perceber que ela não é tão simples como as pessoas tendem a colocar, né, porque existe aquela imagem, midiática que as pessoas criam do que é o ser adicto, né. Então você vai ver a pessoa em situação de rua, uma pessoa que está num lugar de consumo de substância, a pessoa suja, mal cuidada, isso, aquilo. E quando você começa a entender que a dependência, ela não é só da pessoa, mas existe a dependência da família, é todo um ciclo tão gigantesco, e quando você começa a analisar isso de um outro ponto de vista, você começa a entender que não é tão simples assim, né. Eu acho que é esse o ponto que mais choca, Sim. que é você entender que: "Ah, mas na minha família ninguém faz". Pois é, querido, ninguém faz isso, mas tem a pessoa que tem a constância do álcool toda semana, ou todos os dias, ou todo final de semana. Você tem a constância, por exemplo, do consumo de conteúdos adultos, porque quando a gente começa a entender que o vício ele é sobre qualquer outra coisa, ele vai além das substâncias, né, então você começa a ter, esse impacto na tua vida, você fala: "Cara, é muito além do que aquilo". Então, foi dolorido, não vou falar que não foi, porque foi dolorido passar por essa experiência, mas eu não sei para você, mas a sensação que eu tenho é que me trouxe uma humanização maior, né, de entender que a pessoa que está sentada do meu lado, ela tem os erros e os acertos dela, e muitas vezes ela tá brigando ali com aqueles, a gente não sabe a luta que aquela pessoa, e é um ser humano que tá vestido limpo igual a mim, e tá ali, lutando com uma briga interna gigantesca, porque a gente percebe que é difícil, não é fácil. Eu acho que foi muito enriquecedor desse ponto, sabe. Wellington, eu sei que você ficou puto, você não aguentava mais a gente falando deste lugar, mas saiba Não que foi aguentava nem mais ver a cor azul. saiba que foi muito enriquecedor, viu, pra gente. Foi muito válido. Então, assim, eu acho que 2025 foi um ano, eu sinto que foi meio que uma divisão de águas, sabe, aquela coisa do ou vai ou racha. Se não rachou agora, não racha mais, você vai embora. Ele tirou a venda, né. É, A gente enxergava o mundo de um jeito e depois dos estágios, das extensões, a gente consegue ver o mundo como ele é, exato. né. Não na bolha que a gente vive, mas é realmente como ele é. Gente, um fato que marcaram vocês o ano passado dentro, assim, de todas as atividades que vocês fizeram na faculdade, que a gente fez na faculdade, o que mais marcou vocês durante esse ano? Posso falar? Agora você me pegou. Pode. É, primeiro trabalho, a primeira extensão que a gente teve, eu fiz com a Nath, minha Nath, e Essa, a gente Nath. foi ali pro qual era o nome daquele bairro, Nath? Da Santo André ali. A gente foi fazer trabalho Puts, numa igreja, né, junto eu da esqueci faculdade, o bairro. e fomos fazer atendimento psicológico e eu fui atender uma moça. E ela começou a conversar comigo e eu escutando a história dela, e a história dela de vida era basicamente a mesma história que a minha, e do meu ladinho, assim, estava o professor Wellington sentado no meu ombro falando: "A história dela não é sua, a história dela não é sua". E aquilo me marcou profundamente, porque ele diz nas aulas, né, a gente não pode absorver, que é a história da pessoa, não é nossa. E aquele atendimento, aquela pessoa, foi para mim a confirmação do que eu tô na área certa. É exatamente ali que eu preciso estar. Então foi muito
gratificante para mim aquele atendimento, porque foi o primeiro, mas é o que eu vou carregar para a vida toda. Então, para mim, 2025 foi aquele momento. Olha. O diabinho dele tá aqui no meu ombro. A história dela não é sua, a história dela não é sua. Eu fico o tempo todo me falando isso. Cara, eu não consigo pensar assim um agora. Acho que eu não tive um momento tão marcante. Porque eu fiquei muito doente ano passado, né? Acho que saúde literalmente me faltou, então não consigo lembrar um momento marcante. O que eu consigo Como lembrar foi é seu primeiro atendimento? eu tentando sobreviver. É um momento marcante, você sobreviveu, Você sobreviveu. porque a gente sabe o quanto que você realmente, sua saúde, o ano passado, ficou debilitada. Pra não puxar a sardinha de novo pra gente, mas puxando a sardinha de novo pra gente, acho que um momento marcante foi a gente lá na padaria. Meninas super poderosas. Também, mas aí um pouquinho antes, a gente na padaria tentando decidir o nome deste podcast. Tudo E acontece depois na a padaria. gente indo na padaria de meninas super poderosas. Gente, foi maravilhosa essa cena. Se a Nath puder depois colocar uma foto Vou colocar dessa uma foto cena, porque dessa a foto, cena. a cena é linda. Incrível. 3 meninas super poderosas na padaria. Enfim, vamos fantasiada. Vamos. É sobre a faculdade, todo mundo olhando pra gente na Ninguém na faculdade fantasiado. Detalhe era Halloween, né? E a gente tava de meninas super poderosas. Porque é isso. Porque É a sobre. gente não é obrigada. Não. E pra mim, foi o primeiro dia que eu e a Rô, a gente foi na casa de idosos para visitar, para conhecer, para fazer o nosso projeto de extensão. E aquilo me bateu muito forte, né? Porque assim, a gente está envelhecendo, ninguém tá ficando mais novo aqui, né? Não somos Benjamin Button, não. E Pausa para os cachorros latir. ei! Enfim. Esse ei vai doer depois no meu ouvido para editar. Vai. Espero que você não edite de fone. Mas eu edito de fone. Renata, desculpa. Mas, enfim, foi esse dia, porque foi ali onde eu tive o baque do tipo, cara, a velhice, ela pode ser uma coisa triste. Não necessariamente ela vai ser. Não precisa Não ser. precisa ser. Por isso que eu defendo muito a questão do fazermos exercício, né, da gente ter uma alimentação mais equilibrada possível. Nem sempre é possível. Eu falo isso muito por mim, porque o ano passado foi um ano que eu me descuidei muito em relação a exercício, alimentação e tudo mais. Mas a gente ter tudo isso, sabe? E uma coisa que eu vejo muito, tô vendo muito esse ano, assim, é um lugar que eu tô olhando muito esse ano. E ter pessoas próximas. Você ter pessoas queridas te cercando, pessoas que realmente vão fazer a diferença, sabe? Eu acho que isso é fundamental para que você tenha a velhice menos dolorida possível. Porque por si só a velhice já é dolorida. Sim. Mas se você puder tornar ela um lugar de qualidade, sabe? Então foi um negócio que me pegou muito. E ainda dentro dessa questão da velhice, né? Uma cena que me pegou também muito foi o dia que a gente estava lá aplicando a atividade, né? Fazendo ali, interagindo junto com o pessoal e tudo mais. Foi incrível, inclusive. Chegou a parente de uma senhora que já está num grau avançado de demência, né? Acho que era a filha dela que chegou. Ela virou, oi, você tá bem, tal? A senhora virou para ela e falou assim, nossa, como você tá linda, seu cabelo tá maravilhoso. Ela, ai, você gostou? Eu cortei o cabelo, não sei o que e tal. E levou essa senhora para ir para passear, para sair e tudo mais, né? Então, assim, o que ficou muito ali para mim foi justamente esse lugar de tenha pessoas boas com você, independentemente se é família, amigos, enfim. Mas alguém que esteja junto com você ali durante o processo, porque o processo ele não é fácil, ele é pesado, ele é doloroso. Sim. Isso.
Desse projeto que a gente fez, uma coisa que me marcou, na verdade, mas não foi nem eu que vi, foi você que viu, você que tirou a foto, que era que a gente estava lá fazendo o trabalho, né, que a gente fez um trabalho de arte-terapia, e a cuidadora estava ajudando a senhora a pintar, e você tirou uma foto linda naquele momento, inclusive. Vou até botar a foto para vocês verem, porque a foto é realmente poética. A foto ficou maravilhosa mesmo. Pô, Sou obrigada a concordar que a foto ficou boa mesmo. muito boa. Eu acho que foi, para mim, assim, de todos os trabalhos que a gente fez esse ano, eu acho que foi um trabalho incrivelmente lindo. E fomos nós 3. Sempre nós três. Vamos só frisar este detalhe. Sim. Né? Fomos nós 3 que a gente conseguiu. Eu acho incrível assim essa dinâmica que a gente tem, que a gente consegue ter essa fluidez tão boa de organizar, desenvolver um negócio e fazer com que a coisa flua e que não seja pesado para nenhuma das 3. Sim. Por mais pesado que as coisas sejam, né? A gente consegue tocar as coisas de uma forma muito fluida. Isso é verdade. Mas todas as vezes que nós saímos das bolhas, estávamos as 3. Podia não estar as 3 no mesmo momento, mas estávamos. Na visita à UPA, estávamos nós 2. Mas foi, né? Foi pesado. Extremamente pesado, né? Que saúde pública, aquilo ali foi o tapa na cara que a gente, o primeiro tapa que a gente levou. Foi. Né? Depois eu fiz todo o relatório com todos os detalhes para que a Nath pudesse compreender e ela conseguiu sentir tudo que a gente sentiu. Sim. Depois foram a visita, né? A arte-terapia no lar de idosos, o estágio nos adultos. Na verdade, se não tá nós 3, tá pelo menos a Roberta e uma das Nath. Eu tô em tudo, né, gente? Onde for. É verdade. Se elas não estão, eu tô. E você sabe pra elas tudo que acontece. Sabe que eu estava lembrando desse trabalho da UPA? Que nós fomos o grupo que entregou exatamente o que a professora queria. Ela queria a essência do ser humano no trabalho. Exato. Ela não queria dados geográficos, ela não queria números, ela não queria slides, ela queria que a gente colocasse para a turma da sala exatamente o que as pessoas vivem. E a gente conseguiu trazer porque a gente sentiu exatamente o que era, né? O incômodo. Porque o dia da visita, a enfermeira-chefe conversou com a gente, portas fechadas, e ela contou muita coisa pra gente que nem poderia ser contada, que a gente também não vai replicar. Sala, né? Ficou ali entre o nosso grupo, mas o que a gente pôde compartilhar foi tocante. São histórias que estão tão perto da gente e a gente não faz ideia de que acontece do lado da minha casa. Então a gente fez no município onde eu moro, então foi bem chocante. E foi aí que começou a nossa história na psicologia, né? Aí que tirou a gente da nossa bolha de sociedade perfeita. Foi o primeiro a abrir de olhos, né? Entender que nem tudo tá no lugar que deveria estar. Nem tudo que a gente olha é do jeito que a gente enxerga, né? O negócio por trás dali a gente vai ver uma coisa totalmente diferente do que a gente espera. Exato. Mas acho que foi uma experiência assim muito válida. Exatamente. E a pergunta que fica é: o que vocês esperam para este próximo semestre insano? Deste ano, eu falei que eu espero tudo e nada, e a bonita da nossa câmera desligou. Eu sinceramente nem faço ideia do que esperar, mas as minhas expectativas são sempre as mais altas, isso é um fato. Tô pronta pra guerra. Oiê, humanos. Angel aqui. As humanas deste vídeo tiveram problemas com a câmera e ela não gravou o final deste episódio. Mas o recado que elas queriam deixar é: não se cobre este ano, a vida acontece e as coisas mudam e está tudo bem. Se gostaram deste episódio, curte, comenta e compartilha com o seu colega humano. E é claro, nenhum podcast substitui a terapia com um profissional formado. Até o próximo episódio.